quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores presentes ao complexo das comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Senhoras e senhores telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio FM Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado José Sarto, e a presidente da Comissão da Infância e da Adolescência, a deputada Érica Amorim, atendendo ao requerimento de sua autoria, realiza essa palestra com o seguinte tema: combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, com a psicóloga Helena Damasceno, e o lançamento do livro Tom, Elis e Chico, da escritora Mônica Mota e ilustradora Lia Brito. Para iniciar e presidir os trabalhos, convidamos a excelentíssima senhora presidente da Comissão da Infância e da Adolescência, a deputada Érica Amorim. Vamos inicialmente ler também, fazer a abertura, chamando os convidados, por exemplo, a doutora Helena Damasceno, psicóloga. Convidamos também a senhora Mônica Mota, escritora. E a senhora Lia Brito, ilustradora. Violência sexual é a violência dos direitos sexuais, no sentido de abusar ou explorar o corpo e a sexualidade de crianças e adolescentes. A maioria das pessoas associa violência sexual ao ato de penetração forçado, quando, na verdade, a violência sexual infantil é muito mais ampla, gerando traumas devastadoras em qualquer manifestação que ora ocorra. O abuso sexual é caracterizado pela utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. Portanto, estão previstos na lei que são considerados como abusos toque, beijos, carícias, aliciamento, além da penetração forçada. Compreende-se que o abuso sexual infantil nem sempre está ligado a um ato de violência violento e doloroso, podendo envolver carinhos inapropriados, beijos e a exibição e exposição de crianças na prática de masturbação ou em ambiente em que ela presencia a prática sexual, seja com um parceiro ou através de pornografia visual. Já a exploração sexual infantil implora ou engloba a prostituição de menores de idade, pornografia com vídeos ou fotos que poderão ser comercializados, tráficos de mulheres e o turismo com a motivação sexual. No Brasil, a prevenção e o enfrentamento a esse grave problema demandam a articulação de ações intersetoriais, com o objetivo de proteger as vítimas e responsabilizar os agressores, bem como conscientizar a população sobre formas de identificar e denunciar os casos suspeitos. Retornamos agora, mais uma vez, à presidente desta mesa, a excelentíssima senhora deputada Érica Amorim. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da FM Assembleia, os internautas que acompanham os principais fatos do Poder Legislativo pelas nossas mídias digitais, os assessores, todos os servidores presentes ao complexo de comissões dessa casa. Nós iniciamos aqui fazendo a nossa fala de gratidão às nossas parceiras hoje nessa temática, a psicóloga Helena Damasceno, a Mônica Mota, a Lia Brito, parabenizando-as já pelos trabalhos e pelo que elas têm desenvolvido na luta pelo combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Infelizmente, no estado do Ceará, nós contamos com 245 ocorrências já no primeiro semestre de 2018, que foram identificados através do Disque 100. De
Todas as denúncias que o Disque 100 recebeu já perfazem 75% das notificações das denúncias com relação ao abuso sexual. O Disque 100 é o sistema de atendimento telefônico criado pelo Ministério para receber reclamações de violências, de violações de direitos de crianças e adolescentes. A segunda prática mais registrada pelo canal de denúncias foi a exploração sexual, com 71 casos verificados entre janeiro e junho do ano passado. A pornografia infantil aparece em seguida, com 7 ocorrências no mesmo período. Vale ressaltar que esses números são subnotificados. Nós não temos aqui a expressão da realidade que ocorre na nossa sociedade. As crianças e adolescentes são as vítimas mais frequentes dos crimes sexuais em nosso Estado. Até junho desse ano, o Ceará registrou 4.399 casos de violência sexual desde 2017. Conforme a Polícia Civil, para cada notificação desse tipo de crime, outros 5 não são informados às autoridades. O abuso sexual a crianças e adolescentes é uma mazela que assola a nossa sociedade. Os casos são comuns dentro de casa, com padrastos, tios, avós, pessoas próximas da família das vítimas. Com essa palestra, o nosso objetivo é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes no enfrentamento desses crimes bárbaros. Diante disso, nós vamos receber a psicóloga Helena Damasceno, da Associação dos Voluntários do Hospital São José, que, além de ser psicóloga clínica, atua também como palestrante e supervisora clínica. Ela é autora do livro Pele de Cristal, obra que narra a superação da violência sexual. Trata-se de um rico relato subjetivo de sua experiência pessoal, seus caminhos e sobressaltos na jornada de reconstrução da própria vida. Helena é ainda coautora do livro relatório Os 7 Sentimentos Capitais, uma pesquisa sobre exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Junto a Helena, recebemos a jovem Mônica Mota, que é autora do livro Tom, Elise e Chico, publicação que conta com a história de 3 macaquinhos irmãos que, após sofrerem abuso sexual, perderam a alegria da infância. Mônica é escritora e aborda de maneira didática e educativa o problema. Quero registrar também o talento da Lia Brito, que assina as ilustrações do livro. A designer usa em seus desenhos cores primárias e traços leves para atrair a atenção e facilitar a compreensão das crianças. Enfim, nada mais justo do que ouvir e aprender com mulheres que têm lugar de fala sobre o tema, pessoas que merecem um espaço no Poder Legislativo para fazer ecoar suas vozes na luta pelo combate ao abuso sexual infantil. Então, sejam muito bem-vindas. A gente está feliz de poder promover esse momento e de dar realmente esse espaço de fala para vocês e estarmos unidos, né, no combate ao abuso e exploração sexual infantil. Queria fazer um registro aqui de um grupo de alunos que também está presentes conosco. Eu vou já dizer o nome da escola, estou recebendo. Ficamos felizes, porque nós sabemos que é uma temática delicada, mas que nós precisamos ter conhecimento do nosso papel, ter conhecimento. É a Escola Josefa Alves dos Santos, do município de Caucaia, que está aqui presente, com a coordenadora Gabriela Correia Cavalcante. E hoje é um momento especial, onde nós vamos poder, de uma forma, ouvir a palestra da psicóloga Helena Damasceno, e também a Mônica e a Lia vão poder lançar o livro aqui com a gente logo após. Então, eu quero já, de início, passar a fala para a Helena, que vai iniciar com a palestra sobre a temática. Helena. Bom dia. Eu quero, primeiramente, saudar a mesa, né, das digníssimas pessoas maravilhosas que eu tenho aqui
Agradecer o convite, deputada, e também louvar o seu compromisso com a infância, o cuidado que a senhora está tendo em ampliar as temáticas e estar muito próxima, né, da defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Isso é muito importante, especialmente no momento atual. Saudar também Mônica Mota, minha amiga, e Lia, que também é um amor, né? As duas estão uma parceria perfeita e eu tenho muito orgulho de caminhar com vocês. Tá bom? Infelizmente, a violência sexual ainda é muito presente na nossa sociedade, especialmente porque existem alguns tabus em torno disso, né? Um deles é de que me parece que quando ela crescer isso vai passar, ela vai esquecer, isso é meio que minimizado. Isso não é verdade. Eu posso falar isso de dois lugares. Um, enquanto sobrevivente de violência sexual intrafamiliar, e outro, enquanto psicóloga clínica que eu atendo no meu consultório pessoas vítimas de violência sexual. Eu cuido das crianças nos adultos, né, como diria a nossa Colette Soler, maravilhosa Colette Soler. Eu cuido dessa criança que está no adulto. E, assim, nenhuma delas esqueceu. Nenhuma delas teve isso minimizado e teve banalizado, sim, mas as reticências, as reverberações, elas ocorrem para toda uma vida de uma forma que nós não podemos conter, nem imaginar, supor, não, aquela dali vai sentir isso, aquela não tem como, porque nós somos muito mais do que uma conta matemática, né? Nós não somos uma variável matemática. O que nós sentimos, em termos subjetivos, é único, baseado na nossa história de vida. Então, é muito complicado a gente não trabalhar na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente no que tange à violência sexual, tanto o abuso quanto a exploração sexual. E aí eu queria só fazer uma ressalva, que nós falamos de exploração sexual comercial, certo? Não prostituição infantil. Nós falamos exploração sexual comercial, porque as crianças e adolescentes elas são exploradas sexualmente e de diversas formas, né? Eu trabalho com uma perspectiva do meu livro, a partir do livro do Pele de Cristal, que é, de fato, como a senhora bem colocou, narra primeiro o início da minha jornada de ressignificação, mas, mais que isso, e eu sempre pontuo, porque é um comparativo relevante, é pensar que a lei, né, o sistema de garantia de direitos, o que hoje nós conhecemos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar, de toda a rede de proteção, Rede Aquarela, os CREAS, de toda essa articulação, né, a partir disso, na minha época, por exemplo, eu não tive, porque, na época que eu vivi essa violência, o que acontecia era que era algo que não se discutia. A segurança da família ela não era questionada. Se hoje não é, imagine há 30 anos atrás, né? Era algo muito tabu, algo de uma referência muito sigilosa. E a violência sexual, especialmente o abuso sexual intrafamiliar, que, em sua maioria, é o que está nas estatísticas, não que não ocorra a violência sexual fora de casa, mas dentro de casa, ela é muito mais assustadora. Bom dia. Tudo bem. Ela é muito mais assustadora porque a criança e o adolescente, a adolescente, elas são vítimas de quem elas amam, admiram e confiam. Porque é uma violência que ela ultrapassa esse limite da confiança, ela quebra essa confiança, ela invade. E não há nenhuma permissividade. Isso é inquestionável, né? Nenhum ser humano quer ser vítima de violência. Ele é submetido àquela condição por conta de um contexto social, familiar e intrafamiliar, dentro da perspectiva de uma família que é incestogênica, né? Que há uma transmissão psíquica, uma transmissão transgeracional dessa violência. Geralmente, isso acontece. Não é, isso tem vários estudos sobre isso. Então, eu queria pautar muito o alcance da rede, do sistema de garantia de direitos, especialmente quando a gente está bem próximo de uma eleição de conselhos tutelares. O compromisso desses conselheiros tutelares, nosso compromisso com essa infância. Os adultos que eu atendo, vítimas de violência sexual na infância, é algo tão assustador que, para eles, é como se a violência tivesse acabado de acontecer. E alguns deles têm 30 anos, mas eu tenho uma idosa, eu tenho uma senhora. Eu atendo uma senhora vítima de violência sexual na infância, e só agora que ela pode, de fato, começar a trabalhar as reticências disso. Como é que ela pode não se sentir culpada? E é algo tão vil que o agressor ele transfere essa responsabilidade para a vítima. Mas por que se acredita, né? Porque são pessoas
que se ama, admira e confia. E essa confiança ela é quebrada, ela é atravessada. E dá muito trabalho quando não se interrompe essa violência. É imprescindível que, além de a gente garantir a interrupção dessa violência, é muito importante que a criança, que a adolescente, seja atendida. É muito importante que haja uma escuta, que essa escuta, para além de ativa, ela seja também afetiva. Hoje, como nós temos, por exemplo, em pauta, o depoimento especial. Existe uma revitimização, parece que você tem que contar 1, 2, 300 vezes. Conta-se uma vez. E isso precisa... Porque cada vez que a criança, que é adolescente, ela conta, ela vive aquela violência outra vez. Especialmente porque ela está contando para um profissional que não tem esse cuidado de entender como é que se dá, como é que não se invade uma pessoa que foi vítima de violência sexual. Não se pode invadir, pelo menos. Né? E, às vezes, a gente meio que se atrapalha nas nossas políticas, porque ainda não temos o cuidado de lidar com essa infância como, de fato, o é. Preciosa. Vocês são raros. Vocês são extremamente especiais. É preciso que nós cuidemos da nossa infância, não porque vocês são o futuro, mas porque vocês são o presente. O que vocês vivem, o que nós vivemos, nos ancora no mundo. Como é que eu posso pensar ou questionar o que vocês vão viver ou sentir? Eu tenho que simplesmente legitimar, reconhecer que vocês são sujeitos em transformação, e não sujeitos sem jeito, mas sujeitos de direitos. E aí precisamos garantir esses direitos, efetivamente. Tanto na política de interrupção dessa violência, quanto na assistência, no acolhimento a essa vítima de violência. Eu tinha planejado, não sei quanto tempo eu tenho, então estou falando sem saber quanto tempo eu tenho. Ainda tenho algum tempo, Viana? Tenho. Ainda tem? Olha, eu cheguei e disse que tem. Chegou chegando também, né? Eu devo ter. Eu queria trazer um pouco de uma história de uma paciente que eu atendo. Obviamente que eu não vou revelar absolutamente nada sobre, a não ser o resvalo desse atendimento. Né? É algo tão grave, tão profundo. Ela foi vítima por um familiar, e esse familiar até hoje convive na família. A família, ainda hoje, ela já adulta, ainda hoje a família nega a violência. Ela já é adulta, ela já tem a vida dela, mas a família continua negando, e ela se sente obrigada a conviver com o agressor e, mais que isso, a respeitá-lo, a tratá-lo bem por conta dessa hierarquia familiar. É preciso questionar o que seja afeto, o que seja respeito. E aí a gente, como é que faz isso? Trabalhando por uma cultura, de fato, de paz, né? Por uma cultura dialógica, de equidade, para além da alteridade, mas de equidade também. É preciso que nós saibamos reconhecer e legitimar a fala desse sujeito. Não é possível, eu não tenho que olhar para uma criança, para um adolescente ou para uma mulher e dizer, me prove que você foi vítima. Né? Porque existem profissionais, porque nós, psicólogos, nós conseguimos compreender quando a pessoa está no âmbito da fantasia, né, ou quando é uma fala real, digamos assim. Não que a fantasia não seja real, mas é real dentro de determinada circunstância. E, então, desde que nós façamos isso, com nossa ética, com nosso cuidado, não questionemos a fala dessa infância, a fala dessa adolescência, valorando a partir de um juízo extremamente cruel, rígido, letal, vil, inclusive, porque nós não sabemos o que vai acontecer, porque é uma criança, é uma adolescente, mas que vai crescer. E que vai ter as suas famílias, e aí há uma transmissão psíquica, há uma transgeracionalidade que corrobora para que essa violência seja, sim, perpassada. Não estou dizendo que uma vítima de violência sexual vai ser um agressor sexual, mas vai ser um sujeito afetado, vai ser um sujeito atravessado de dor. E ninguém que carrega um sofrimento desse consegue não ter uma sombra dentro e fora de si. Ninguém com essa violência não interrompida ou não acolhida, não tratada, consegue ter qualidade de vida para si e para os seus, afetando, inclusive, a sociedade. Porque isso é importante que se diga. Né? O que nós somos, nós escolhemos o que espalhamos, afinal de contas. Se eu recebi dor e eu espalho dor, seja de qual ordem for, eu também estou contribuindo de alguma forma. Então, é preciso que a gente interrompa a violência com cuidado, com ética, com afetividade, com respeito. Os serviços precisam ser prestados, os profissionais precisam ser capacitados, ou mais que isso,
sensibilizados, né? Olhar para essa infância e não duvidar da palavra desse sujeito, não questionar, mesmo que para si. Não, mas será que isso aconteceu? Mas eu não disse isso para ela. Mas você pensou. E se você pensou, você agiu com o seu corpo, com o seu olhar, com a sua intervenção questionadora, limitada. Então, um atendimento psicológico é primordial que seja garantido. Um acolhimento dessa ordem é imprescindível que seja dado. E não é qualquer psicólogo também que pode atender uma vítima de violência, gente. Não é, é uma escuta muito delicada de ser feita. É uma escuta porque você não... Sabe, como se fosse um tango. Um tango não é aquela dança linda, mas ela precisa de um trabalho, de uma dedicação, de um... Pronto, não é como um tango. Eu vou falar do dilema de Schopenhauer, o dilema do ouriço de Schopenhauer. É como o dilema do ouriço de Schopenhauer, que nós sabemos que os ouriços eles têm lá os espinhos, mas eles precisam se aquecer, senão morrem de frio, né? Então, a gente precisa se afetar cada vez menos, se ferir cada vez menos, para que a gente possa acolher um ao outro, e aí ninguém morre, né? Mas, ainda assim, sabemos que nos machucamos. Então, ter noção de que o cuidado com essa infância passa um pouco por esse dilema do Schopenhauer, o dilema do ouriço. Passa por esse cuidado onde você precisa suspender o seu juízo moral, porque não interessa o que você acha, o que você pensa. Você precisa estar ali enquanto um profissional ativo, de qualidade, ético, sem nenhum tipo de julgamento, para acolher, de fato, esse sujeito e não julgá-lo com o seu olhar ou com o seu silêncio, o que seria muito pior. Com o seu silêncio. E aí você diz, não, quando ela crescer, isso passa. Como assim passa? Passa como? O que é passar? Né? Diz que psicólogo devolve tudo com pergunta, mas é porque talvez são perguntas importantes de serem feitas. Que tipo de acolhimento é esse que nós podemos dar? O que passa? Passa para quem? Porque para a pessoa que viveu, não passa. É preciso que ela tenha uma fala acolhida mesmo, legitimada, valorada, inquestionada. Não. Como você se sente? Perguntar para uma vítima de violência como foi que aconteceu é absurdo. É necessário para o inquérito. Mas não que ela precise repetir isso o tempo inteiro. Então, como você se sente? Como é que você se sentiu quando isso aconteceu? Como você se sente agora? Como eu posso, de fato, ajudar esse sujeito? Esse ancoramento subjetivo, ele perpassa a dor. Ele está para além disso, porque ele precisa ser humano, dos princípios de equidade e alteridade. Olhar o mundo do outro, não com os meus olhos, mas com os olhos dele. Isso dá um trabalho, mas é absolutamente possível quando se faz isso com ética. Os sujeitos que eu recebo, eles têm sempre uma pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu atravessada por essa dor? Como é que eu posso dar conta de mim se as pessoas que eu amava, me admirava e confiava, se é que este verbo está no passado? Porque daí uma ambivalência, o verbo ele é presente. Como eu posso amar quem não cuidou de mim? Como eu posso odiar quem eu amo? Todas essas ambivalências elas são muito presentes. Então, eles perguntam muito isso. Quem que eu sou de verdade? Como é que eu posso ser alguém e não carregar? Isso realmente tem fim? Isso acaba? Essa dor tem um sentido? Eu até brinco, existe vida além do abuso sexual? Existe. Existe, e eu e Mônica somos prova disso. Mas uma prova com afeto, com responsabilidade, com compromisso ético. Eu transformei a minha história num compromisso político, de cidadania. De fato, eu estou na clínica acolhendo as pessoas com um único compromisso. É possível vencer isso, é possível superar. Não é fácil, não é. Eu sempre digo isso. Não é sábado de carnaval, é quarta-feira de cinzas. Então, dizer também para o sujeito que ele vai atravessar uma jornada, de que essa jornada é uma travessia dolorosa, é honestidade. Eu não engano ninguém quando entro no meu consultório. É difícil, mas é possível. Nós vamos juntos. Você não está sozinho. Você pode entrar em contato comigo, você pode dizer, eu não vou te deixar no vácuo dessa sociedade tão líquida, tão fugaz que vivemos. Nós precisamos nos afetar mutuamente com a humanidade que ainda nos resta, porque ainda somos humanos. Eu ia dizer uma fala de Clarice,
que eu adoro, que os sujeitos, que eu acho que representa bem, nos representa e representa essas pessoas, né? Quando chegam para mim no consultório, ela diz assim, Clarice, acho que na descoberta do mundo, eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que era eu. Descobri, então, que eu já tinha sido os outros, que isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros. E o outro dos outros era eu. Fazer esse encontro, dessa travessia, trabalhar com o sistema de garantia de direitos, fazer com que o sistema de garantia de direitos seja efetivo, é imprescindível. Mas garantir que esse sujeito tenha um acolhimento a partir de uma perspectiva do atendimento psicológico é também importante. E não pode ser qualquer psicólogo, ele precisa ter uma leitura sobre violência sexual, ele precisa compreender qual é a história social da criança, da família, não só na obra do Philippe Arrier, mas também no nosso contexto único. Nós estamos passando por uma transformação social imensa. Como é que eu posso legitimar o sujeito quando eu tiro socialmente direitos deles? A resistência, digamos assim, precisa ser afetiva. Eu preciso reconhecê-lo enquanto tal, enquanto sujeito de direitos, sujeito em construção, um sujeito possível em transformação, e não como um sujeito sem jeito, limitado, arrefecido de dor. Ele não é só o abuso sexual, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso, ele não é só um sobrevivente ou uma vítima de abuso, ele é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, como diria o Belchior, né? A palavra pessoa. Eu queria fazer uma provocação, mais do que as que eu tenho feito, mas essa não é minha, mas é um texto de uma psicanalista que eu admiro muito, que é Eliane Brum, e fala para não esquecer. E ela diz exatamente tudo aquilo que eu disse antes, mas ela diz de uma forma bem ácida. A maior tragédia dessa história é que as crianças confiam nos adultos. Confiam como uma bússola ou um oráculo. Agarram-se a seus atos e palavras como uma boia no oceano ameaçador de uma vida a qual recém foram apresentadas. A menina confia no pai quando ele diz que vai chupar seus seios, que ela não tem, porque a ama. E confia nele também quando afirma que vai matar toda a família se contar para alguém sobre o carinho que recebe. Confia na mãe quando é chamada por ela de vagabunda, e confia também quando ela garante que a criança será um nada na vida. Confia no padrasto quando ele apaga cigarros no seu corpo, porque ele foi um menino muito mau. E confia também quando ele bate a sua cabeça contra a parede, porque não suporta o choro de sua dor. As crianças confiam nos adultos quando eles as espancam, as violam, as torturam e as matam. A maior tragédia dessa história não se encerra na infância. Quando, finalmente, a criança consegue pronunciar o tamanho da infâmia a qual é submetida, ela continua confiando nos adultos. Confia na professora, quando conta que não consegue parar sentada na cadeira porque o tio botou pipi na sua bundinha e sangrou. Confia quando sussurra que não quebrou a perna caindo da árvore, como a família contou, ou que aquela mancha roxa na bochecha não foi resultado de um soco de um colega. Ela morre um pouco mais quando a professora diz que isso não passa de história de criança mal educada. Ela confia no conselheiro tutelar quando conta que vende o corpo na rua porque já foi violado em casa. Confia nele também quando afirma que, se não levar dinheiro para o casebre, onde mora, vai apanhar arrélio. Ela morre um pouco mais quando tudo o que o conselheiro pode lhe oferecer é uma vaga numa instituição onde sabe que será currado pelos mais velhos. Ela confia no médico e na enfermeira, a quem abre as chagas de seu corpo a custos sem medidas. Confia na assistente social e no psicólogo, a quem escancara o coração, até então encarcerado pelas chaves do silêncio. Ela morre um pouco mais quando o sigilo ético é usado como explicação para o zeloso profissional não levar o caso adiante. Confia no juiz, quando pede que ele limpe a cera do preconceito, a escute. Confia nele também quando implora que preste mais atenção em evidências invisíveis, mas que sangram, do que do laudo inconclusivo e estéril do departamento médico legal. Morre, em definitivo, quando o senhor togado do seu destino sentencia que não há provas materiais para condenar seu algoz.
ou que, apesar de seus 12 anos, ela era bem resolvida e esperta para seduzir seu estuprador. A maior tragédia dessa história é que as crianças confiam nos adultos. São jovens demais para adivinhar que nos tornamos cegos, surdos e mudos. São puras demais para saber que preferimos conjugar o verbo ignorar ao verbo agir. São inocentes demais para compreender que somos uma sociedade autofágica e que, ao matá-las, destruí-las ou violá-las, nada faz mais que se imolar. A maior tragédia dessa história é que as crianças só podem contar com os adultos. Aos algozes da inocência, sobra o argumento de que um dia, quase certamente, também eles foram vítimas nas mãos familiares de um carrasco. E a nós, que escutamos? A nós que escutamos seus gritos na rua, no consultório, no conselho, no tribunal. Qual a desculpa que nos resta? Ou passamos a merecer a confiança da criança que nos estende a mão, ou a tragédia é tudo que nos restará. Eliane Brum. Com essa fala inquieta, porque a minha fala vem na perspectiva de inquietar mesmo, como diz Guimarães Rosa, né, de desassossegar, é de questionar o que podemos, de fato, fazer. Mas o que podemos fazer de forma ética, afetiva, como podemos garantir minimamente que o sistema de garantia de direitos não tenha as suas falhas mais básicas e estruturais? Como podemos garantir que a infância que olha para mim agora, como podemos garantir que essa infância tenha uma vida plena no presente, e não daqui a 10, 15 anos, mas agora, no hoje? E eu faço aí disso as minhas últimas palavras. Parabéns, Helena, pelo seu trabalho, parabéns pela sua fala, parabéns pela sua coragem, pelo seu exemplo. O nosso papel aqui é justamente esse. Realmente mostrar como é grande essa dor, como fere. E essa ferida, ela tem que ultrapassar aqueles que a sofrem e chegar em cada um de nós. E nós temos que mobilizar cada vez mais adultos, porque essas crianças e adolescentes, elas precisam de adultos conscientes, atentos e ávidos por combater esses crimes, para que elas enxerguem que, em algum momento, tem alguém ali que deveria protegê-la, mas que não o fez, mas que ela tem com quem contar. Nós precisamos estar aqui para dizer isso. Você tem com quem contar. O primeiro papel, o papel fundamental, é da família. Depois é da sociedade. E depois é do Estado. Nós não podemos ser omissos. Não podemos negligenciar a proteção, que é nosso dever. Amar, educar, proteger. Não é isso, meninas? Estamos aqui para isso. Parabéns, Helena. Registrar aqui a vice-presidente da Comissão da Infância e Adolescência, deputada Augusta Brito. Não é fácil mesmo falar depois desse bombardeio, porque é muito forte. É muito forte. Nós temos trabalhado na sociedade de uma forma geral. A deputada Augusta é presidente da Procuradoria da Mulher dessa casa e tem feito um trabalho belíssimo junto com a caravana, né, da juventude, a caravana aí que leva para as escolas palestras sobre o combate à violência contra a mulher. E nós temos tentado, através de mobilizações, quebrar ciclos de violência. Ciclos onde demonstrem que o abusador, onde ainda, infelizmente, é forte, mas precisamos dizer, o machismo que impera na nossa sociedade, que seja quebrado, sim. Porque, infelizmente, a maior parte dos abusadores ainda são homens, e eles não são donos dos corpos para abuso, para violência. Não são. Nós temos que fazer crescer na nossa sociedade, de uma forma geral, o sentimento de respeito acima de tudo.
E aí, quando a gente tiver isso, enxergando o outro como alguém que merece, acima de tudo, o nosso respeito, a gente vai conseguir ter mudanças significativas. E a educação é o momento primordial para isso. E é por isso que é tão importante os adolescentes aqui também, para que eles possam saber que são sujeitos de direitos, que existem leis que são para a proteção de vocês. E a gente estabelecer lá na ponta, lá nos municípios, a sensibilidade daqueles que trabalham com as nossas crianças e adolescentes, para que eles se sintam também responsáveis, porque todos somos responsáveis pela proteção de todas as crianças e adolescentes. Então, o nosso desejo é esse. Eu não posso mais falar, porque agora nós vamos para o lançamento do livro, e eu vou passar a palavra. Eu vou quebrar Deputada. o protocolo só para falar de Mônica. É o som de negócio, assim, né? Pronto, Foi sem a querer. Helena vai falar, porque ela tem Vou quebrar só o propriedade protocolo para isso. para falar dela, dessa moça. Né? Há alguns anos atrás, eu recebi... Não é, gente? Alguns anos atrás, eu recebi um e-mail. Era de uma menina do interior, né, de Pentecoste, dizendo assim, toda se justificando e praticamente dizendo assim, ela nunca vai me responder. Ela é uma escritora, ela vai falar comigo, nunca vai me responder, né? E aí eu respondi o e-mail e a recebi na minha casa. E, desde então, eu olhei para essa menina e disse, nossa, Mônica Mota. Mônica é uma preciosidade. Ela escreve muitíssimo bem, tem uma fala extremamente forte. Me vejo muito em Mônica Mota. Vejo que ela é linda, competente, mas extremamente comprometida. Tem um orgulho imenso. E não só, e eu digo isso não diminuindo, mas para mim você não é só uma escritora brilhante, porque Tom Elise Chico é isso. É amor e é brilhante. Um livro lindo, Lia, vocês duas fizeram um livro lindíssimo. Você com o texto, você escreveu o livro desenhando. A gente pode ler o livro só com os teus desenhos. As duas trouxeram uma composição tão linda, tão leve, e de um assunto que nós sabemos que não é fácil. Não é fácil digerir, não é fácil escrever sobre isso. Mas não é só por isso que eu me orgulho de ti. Né? Eu me orgulho de você pelas nossas conversas de 1 hora, 2 horas no telefone, pelos segredos que nós nos contamos, pela intimidade que nós temos. E eu tenho muito orgulho em poder dizer, Mônica Mota, tu é minha amiga. Deputada, deixa eu falar em Fale, deputada Augusta. Bom dia a todas, a todos, bom dia à imprensa. Realmente, esse momento é muito forte, né? Mas eu não poderia deixar de falar, porque eu gosto muito dessa inquietude, né? Eu acho que ela faz parte, realmente, do crescimento de uma pessoa ou de várias pessoas. Então, eu vou, com certeza, pesquisar essa autora, né, que você acabou de ler, para poder eu pegar esse texto e botar pregado para eu ler ele todo dia, para eu saber que eu tenho que ter uma responsabilidade além da minha casa, além do meu ciclo, né, familiar, porque eu acredito que a gente, quando está num cargo público, né, a gente foi escolhida para estar, a gente tem uma missão e um dever e uma obrigação de fazer algo mais que não seja com a sua família. Porque com a sua família você já tem independente de qualquer coisa. Mas, assim, eu estou totalmente inquieta, né? Efetivamente, o que é que a gente vai poder fazer? Né? Efetivamente, o que a comissão, o que nós individualmente, enfim, o que é que a gente vai poder fazer para não só acolher quem já passou, mas muito mais também para tentar prevenir, né, que outras pessoas, outras crianças, especialmente, passem por uma situação dessas. Né? Eu queria aqui parabenizar demais a doutora Helena pela fala, pela forma que trata realmente. Né? Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que você faz o além do além das suas, né, das suas obrigações. Isso é que faz a diferença, porque você fazer a sua obrigação, né, não diz nada, assim, não diz muito, mas você fazer além do que é para você fazer,
Eu acho que isso é que faz a diferença, né? Que vai mudando e pode mudar a vida de alguém. Eu vi aqui um pouco, enquanto ela se recupera, né? Porque eu faltei não falar também, né? Eu vi um pouco aqui, viu, Mônica, o livro. Não, já queria chorar olhando aqui. Eu nem continuei, porque é leve, mas, porém, altamente profundo. Né? Assim, você conseguiu, né, junto com a Lia, pronto, fazer um livro leve, mas que passa totalmente o sentimento, né? Eu senti tudo, eu estou morrendo de medo dessa mão. Quero dizer que, né, é uma coisa assim, eu não tenho explicação. E esses últimos dias eu ando vendo e escutando muitos casos, né, de abuso sexual, especialmente em crianças, com crianças. E a gente fica se perguntando o que é que nós vamos fazer. E nós que somos do interior, ainda tem uma dificuldade bem maior de aceitação, de fazer de conta que não vê, de não se indignar, de certa forma, ser considerado um problema a menos. Se você for ver o problema, vai existir. Enquanto você faz de conta que não está acontecendo, ele não existe, né? Então, lógico, porque não é, né? Infelizmente é assim, em muitas coisas que acontecem. Não é com você, então você faz de conta que não está vendo. E é isso que eu não consigo fazer. Se eu ver, eu não consigo fazer de conta que não estou vendo. Então, eu sofro, né? Eu sonho, eu sofro, eu choro. Tudo porque isso é real. Né? E a gente tem que procurar realmente fazer alguma coisa para mudar. Então, parabenizo demais. Eu estou muito orgulhosa também, tá? Quero ser sua amiga. Mas, parabenizo muito por estar aqui, por fazer o livro, por contar um pouco da sua história, por tirar da sua dor, para evitar que outras pessoas passem também pela mesma dor. Isso é, assim, demais, né? Eu acho que é muito forte, né? Então, é muita força que você vai passar. É um exemplo positivo. Eu estou super feliz em poder estar aqui, viu, deputada Érica? Muito obrigada por ter me convidado. Estou muito feliz. Tenho certeza que, a partir desse momento, eu já vou ser diferente, né? Eu já vou sair daqui com minha cabeça funcionando, o que é que eu vou fazer, como é que a gente pode agir, enfim, para realmente mudar um pouco a situação de várias crianças, né? Infelizmente, não é só uma ou duas, são várias. Parabenizar e dizer que estou realmente muito emocionada e, enfim, ainda bem que existem mulheres como vocês, né? Que bom. Sem mais delongas, então, vamos aqui. Ela agora eu acho que consegue sim. Ela é forte, ela tem aqui já uma missão de vida dentro dela, enfim, uma superação constante, né, diária. E eu acredito muito, Mônica, que é uma missão mesmo, que você já ajuda e vai conseguir ajudar muitas mais ainda. Esse é o nosso desejo, vá em frente, siga firme, que você é uma força, é um exemplo, né, de superação, e muitos precisam dessa força sua. E parabéns. Vamos lá para o lançamento desse livro. Fale aí. Bom dia. Sou Mônica, tenho 22 anos, sou escritora, sou acadêmica em serviço social e também sou militante em defesa da infância e da adolescência desde 2014, quando ainda era estudante do ensino médio. E estou muito feliz de poder ver esses rostos aqui atrás. Eu não gosto muito de falar para adulto, apesar de precisar, mas eu fico muito emocionada, eu fico muito feliz de poder falar para crianças, de poder falar para adolescentes, porque eu me vejo muito na figura, na pessoa de vocês, né? Então, rapidamente, cumprimentando a mesa, na pessoa da nobre deputada Érica Amorim, que, através de suas ações nesta casa, demonstra o seu compromisso completo, né, seu compromisso pleno em realmente lutar em prol da infância e da adolescência de modo a garantir os direitos. Então, isso nos anima. Não adianta só estarmos na militância, na sociedade, realizando ações, se não tivermos também representações, né, nesta casa, em outros espaços. Então, muito obrigada, deputada. As suas ações realmente nos dão mais energia, não é?
a minha grande parceira, Lia Brito, que está comigo desde que eu inventei esse negócio de escrever livro. E, assim, fez desse sonho um sonho ainda mais bonito. E agradecer à deputada Augusta Brito pela empatia. Muito obrigada também pela sua presença, pelas suas palavras. Então, eu quero apresentar para vocês Tom, Elise e Chico, que é um livro infantil que surge com o grande objetivo, com a grande missão de impactar e transformar vidas. O livro narra a história de 3 irmãos macaquinhos, que são crianças felizes, com sonhos coloridos, e que moram em um espaço aparentemente seguro. Até que, certo dia, surge um tio que é amigo dos pais dos macaquinhos e oferece presentes, e oferece doces, e quer fazer brincadeira com eles enquanto os pais não estão. Então, esse livro, ele não conta a história só da Mônica ou a história da Helena, ele conta a história de milhares e milhares de crianças em todo o cenário do nosso país, infelizmente. O livro, ele fala de um assunto extremamente ácido, mas de uma forma leve, de uma forma lúdica. Conto com ilustrações impecáveis, estupendas, da minha ilustradora Lia Brito. Então, escrever esse livro não foi tão difícil. Também não é difícil contar a história dele, porque é a minha história de vida. É uma história que atravessa a minha história de vida. Tom, Elise e Chico significa o meu grande desejo de poder fazer da infância um espaço de descobertas, da infância um espaço de proteção, da promoção, não é? E da garantia de direitos para as crianças e adolescentes. Não é somente um livro para ser lido na escola e deixar na biblioteca. Ele é um livro para ser um amigo diário de vocês, de seus pais, de seus professores e de todos que possam ter acesso a ele. Tom, Elise e Chico nasceu em 2015, apesar de ter sido publicado somente este ano. No início, não nasceu com este nome, nasceu com Tom, Elise e Vinícius, mas aí Vinícius não dava certo, não é? Tom Jobim, Elise Regina, e aí seria Vinícius de Moraes, mas não dava certo, Vinícius não dava certo. Até que, certo dia, ouvindo Chico Buarque, uma música que eu gosto muito, que chama João e Maria, eu parei para ouvir a música e eu me deparei com o óbvio, não é? Chico. Então, ficou sendo Tom, Elise e Chico. E eu queria dizer para vocês que, quando criança, eu acredito que a partir dos 6 anos, não tenho total exatidão, mas acredito que tenha sido, diante de um adulto que não tinha permissão nenhuma, diante de um adulto extremamente invasivo, extremamente tóxico, eu vi a minha infância, que deveria ser um espaço de proteção, que deveria ser um espaço de descobertas, de alegria, se transformar em um espaço de dor, em um espaço de confusão, em um espaço de tristeza. E, infelizmente, não é só a Mônica, infelizmente, não é só a Helena. Infelizmente, são milhares e milhares de crianças e adolescentes em todo o país. Esta é uma violência multifacetada, é uma violência maquiada, é uma violência extremamente silenciosa. E nós precisamos romper com os muros do silêncio. E a gente rompe com os muros do silêncio justamente fazendo isso, deputada. Conversando, não é? Dialogando, informando, convocando toda a sociedade a participar desta luta pela garantia dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. Eu passei por isso, acredito que até os 12 anos de idade. E foi muito difícil. E foi mais difícil ainda por saber que não tinha nenhum adulto na minha casa que não acolhia isso, que não identificava, que fazia de conta, não é? Que não identificava. Foi muito difícil, mas foi justamente na escola, e aí eu olho para vocês e me identifico mais uma vez, foi justamente na escola que eu pude ser acolhida, foi na escola que eu pude ter minha voz ouvida por todos, e foi na escola, na figura de um professor muito querido, que se chama Magno. Magno me acolheu, Magno ouviu minha história, e Magno está comigo até hoje, fazendo parte do meu caminhar, segurando a minha mão para dizer que você não está sozinha. E é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês não estão sozinhos. Não importa se é o abuso sexual, não importa se é o bullying, não importa qual é o tipo de violência. Vocês não estão sozinhos. E, apesar de, muitas vezes, olharmos para o lado e não encontrarmos adultos com quem possa confiar, ande um pouco mais à frente, que, com certeza, vocês vão encontrar.
não é? E esse livro surge para isso, para dizer para a criança, para dizer para o adolescente que, apesar desta violência acontecer, e que os adultos que deveriam assegurar, proteger essa infância, muitas vezes serem justamente os que violam, existem outros adultos que são capacitados, né? Outros adultos que estão disponíveis para acolher e para assegurar esses direitos. Eu fico muito emocionada, já é o terceiro lançamento, né, Lia? Mas a emoção é a mesma. Porque não é só uma historinha para ler e deixar para lá. É uma história para ser lida sempre na presença de um adulto, porque o adulto precisa fazer essa mediação com a criança. É uma história para realmente impactar vidas. Felizmente, eu encontrei adultos que me acolheram e que hoje eu estou me tornando adulto, estou me reconhecendo como adulto. Tem sido até um pouco difícil, apesar, né, da estatura física, um pouquinho assim. Mas tenho me reconhecido como adulto e foi justamente pensando na Mônica criança de 6 anos, de 7, 8, 9, 10, até os 12 anos, que esse livro nasceu. Porque em momento nenhum, enquanto criança, eu tive acesso a alguma ferramenta como esta que pudesse, de alguma forma, me dizer que aquilo que eu estava vivendo não era um carinho, que aquilo que eu estava vivendo não era um afeto, não era legal. Porque eu tinha essa sensação, era claro isso. Não é bom, é confuso. Por que é uma pessoa que eu gosto, por que é que machuca, por que é que me causa tristeza? Isso é tão confuso na cabeça da criança. Então, esse livro, ele nasceu justamente para a Mônica criança, mas não somente para a Mônica de 6 anos, mas para todas as crianças que possam ter acesso. Não nasceu simplesmente para combater o abuso sexual infantil, mas para prevenir, para que a criança, assim que lê, ela possa desenvolver suas próprias ferramentas de proteção, suas próprias estratégias. Porque nós precisamos falar sobre isso com as crianças, nós precisamos romper os estereótipos. Não é? Essa história de que quem ensina sobre sexo é mamãe e papai, isso é um absurdo. Porque, na grande maioria dos casos, é papai que está violando, é mamãe que está omissa. Nós precisamos nos despir deste discurso, porque isso é um completo retrocesso. Não é? Então, nós precisamos conhecer algumas coisas, principalmente vocês, crianças. Vocês precisam conhecer o Conselho Tutelar, a importância dele. Vocês precisam conhecer o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CRAS. Vocês precisam conhecer também o Disque 100. Vocês precisam conversar com seus professores, conversar sobre isso, não é só em casa ou na escola. A gente tem que conversar sobre isso em todos os lugares. Porque esta é uma violência que perpassa todas as classes sociais, esta é uma violência que acontece em todos os cenários. Não é só dentro de casa, não é só na rua, são em todos os lugares. É na igreja, no terminal. Outro dia, eu já vi assim, algumas notícias, infelizmente, aqui em Fortaleza, de violência sexual ocorrida em terminais da cidade. Né? O que é triste. Locais super movimentados, não é isso? Então, nós precisamos romper com estes estereótipos, nós precisamos, sobretudo, falar sobre isso, falar cada vez mais, educar. Tom Elise Chico surge como uma verdadeira ferramenta educativa para combater, para prevenir e, sobretudo, para falar de uma forma leve sobre algo tão ácido, sobre algo tão difícil. Eu não consigo, por meio de palavras, dizer para vocês assim, o que é que eu senti, assim, a dimensão da dor, a dimensão da confusão que isso gera. Né? E quando você, por fim, consegue falar, que você acha, não, agora vai dar certo. Você ouve comentários como, por exemplo, Mônica, foi um pesadelo. Mônica, deixa para lá, já faz tanto tempo. Mônica, tu vai acabar uma família, tu vai prender um cidadão de bem. Não é? Mônica, por que tu está fazendo isso? Inventar um negócio desse na nossa família? E aí você fica sem saber o que fazer, porque é uma tortura psicológica tão grande que você chega a pensar que realmente foi um pesadelo. Exatamente. Por que é que eu estou falando? Por que eu vou realmente destruir uma família? Então, quero dizer para vocês que não foi um pesadelo, quero dizer para vocês que eu não inventei, que foi real, infelizmente. Mas mais real do que a violência que aconteceu é a minha vontade de amar e mudar as coisas, é a minha vontade de, através de Tom Elise Chico, através de cada ação minha, mudar essa triste realidade. E eu sei que, apesar de difícil, não é impossível. E nós estamos fazendo isso. Inclusive, agradecer imensamente a nossa editora, Brasil Tropical,
que está sendo pioneira, não é? Eu não conheço nenhum outro livro no estado do Ceará que fale sobre abuso sexual infantil, um livro infantil, não é? Não conheço, então quero dizer que fico muito feliz. A gente não divulga isso com certeza porque nós não temos a certeza absoluta. Pode até, né, existir, mas nós não temos ainda o conhecimento. Mas dizer que a Brasil Tropical realmente merece aplausos em abordar essa temática extremamente ácida. Quando nós chegamos nos espaços, escrevi um livro sobre abuso sexual, as pessoas já, né, pronto, não querem falar, já tem um medo, já tem toda uma polêmica. E eu quero dizer que nós vamos falar sim sobre isso. Aí vamos falar sim. Querendo ou não, meu povo, desculpa, mas nós vamos falar sim, porque é preciso. Porque falando, nós estamos superando os muros do silêncio, falando, nós estamos impactando, nós estamos transformando vidas. E, para além de impactar vidas, não é? O livro também ele é um sonho pessoal. Não é? Eu só tenho 22 anos, moro no interior, era uma realidade bem distante, sabe? Mas estou aqui, com um livro lançado, um terceiro lançamento, escritora na Assembleia Legislativa do Estado. Né? Então, quero dizer para vocês que não é impossível. E que vocês, assim como a Helena falou, eu detesto aquele clichê de que as crianças e os adolescentes são o futuro da nação. São futuro coisa nenhuma, vocês são o presente. Não é? E nós precisamos proteger esse presente, nós precisamos garantir os direitos desse presente, e eu me coloco aqui à total disposição, afirmando o meu compromisso legítimo, não é? Em lutar cada vez mais por isso, e dizer que não só eu, deputada Érica, Helena, deputada Augusta, Lia, todos nós, não é? Todas nós estamos juntas nesta luta. Esse livro também ele fala muito sobre sinais, para ficar alerta aos sinais que as crianças acabam que mostrando para a família, mostrando para a escola, mostrando para a sociedade, que estão sendo vítimas de abuso sexual e que esta sociedade insiste em fazer de conta que não está vendo, insiste em fazer de conta que não está ouvindo e silencia. Então, quero dizer para vocês, para ficar atenta aos sinais, para falar, apesar do medo, eu sei que é difícil, mas, a partir do momento que você fala, pode até não encontrar uma imediata escuta, um acolhimento, mas, com certeza, mais à frente vocês encontrarão. Então, que vocês possam conhecer Tom, Elis e Chico, que esse livro possa chegar na escola de vocês, possa chegar na casa de vocês e possa fazer o que exatamente ele nasceu para fazer, impactar e transformar vidas. E eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro. Tenho muito orgulho de poder contar a minha história, de poder transformar a minha dor em uma forma de ajudar, em uma forma de transformar vidas. Quero dizer que eu ainda estou em processo de superação. Não é fácil. Eu só tenho 22 anos, isso acabou com 12 anos, faz pouco tempo, não é? Mas eu faço terapia até hoje, e hoje eu me permito estar ao lado de pessoas que me protegem também, de adultos que estão comigo agora não para violar mais nenhum direito. E, principalmente, me reconhecer como adulta. Repito novamente, tem sido difícil me reconhecer como adulta, mas dizer que agora eu posso dizer não. Agora eu posso interromper isso. Antes eu não podia, e antes eu não entendia isso. E talvez por isso a culpa ela fosse um fardo tão grande, né, tão forte, tão pesado. Mas agora eu sei que ele não. Agora não, certo? Então, que vocês realmente possam conhecer esse livro. Deputada, mais uma vez, muito obrigada. Brasil Tropical, muito obrigada. Representando aqui a nossa advogada, Camila Azevedo. E vou passar a palavra para a Lia e vou folhear um pouco o livro para vocês verem como esta mulher realmente transformou o meu livro numa coisa, assim, maravilhosa. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Bom, eu sou designer gráfica. Desde 2012 eu trabalho nessa área. E a minha missão aqui é transformar essa história muito delicada, muito pesada, numa história leve, né? É transmitir, de uma certa forma, amor através dessa história. O nosso projeto, ele é um projeto de amor.
eu não sofri essa violência na infância, eu tive uma infância muito feliz. Então, eu tive que fazer realmente uma grande imersão, né, no tema. E um dos nossos trabalhos, durante os workshops que a gente já realiza há um ano, oficinas com crianças, a gente realiza uma exposição de desenhos que são relatos de crianças que foram abusadas, né? Então, eu estudei a fundo esses desenhos, como é que essas crianças se comunicam. Esses desenhos foram feitos nas escolas. Como é que elas informam esse tipo de violência, né? Como é que elas comunicam isso através de imagens? A gente tem, por exemplo, quando os macaquinhos eles estão assustados, eles são representados num tamanho bem menor, né? Eles estão acuados, isolados. E isso eu vi muito, né, nos desenhos. A questão do vilão no livro, ele é a mão, ele é um elemento neutro, né? No caso, porque o agressor ele não tem perfil. Não existe uma definição, né? Um tipo certo de agressor pode ser qualquer um. Então, a gente tem a mão como um símbolo, que é o vilão da nossa história. E é um relato, né? Esse livro ele é baseado em fatos reais. Então, a gente procurou mostrar fielmente como é que essa violência ela é relatada, né, pelas crianças. E com um traço meio que infantil, né, para que a gente tenha um reconhecimento imediato desse público infantil, né? Essa história com a narrativa visual infantil, direcionado para o nosso público, como forma de prevenção e de combate, né? A minha missão, na verdade, é fazer da arte um instrumento de transformação, uma ferramenta educativa também. E é um projeto de amor. A gente se conheceu, eu e a Mônica, quando eu estava grávida. E aí eu tive meu filho e passava noites amamentando, né, acordada, e a Mônica ela tem dificuldade para dormir. Então, eu digo que as nossas insônias nos levaram a publicar um livro, né? Foi muito legal essa história. E a gente está junto até hoje nessa luta. E é isso. Eu estou aqui para passar dessa história o melhor sentimento, né, que é o amor. E aí eu desejo, né, para quem passou por isso e quem não passou. Eu acho que a vida é um eterno recomeço, então eu desejo que nunca falte amor para recomeçar. É isso. Parabéns, Lia, parabéns, Mônica, novamente. A gente fica muito orgulhoso. Eu vi pelas redes sociais o lançamento na Bienal. Fui lá comprar o meu livro, né, e conversar com a Mônica, parabenizá-la, porque eu fiquei realmente impactada e eu achava que era extremamente importante a gente ter um instrumento mais lúdico, mais leve, para levar essa temática e para falar com as crianças e adolescentes sobre essa questão do abuso. Não é fácil, não é simples, né, falar e dar a eles também o entendimento, mas é preciso. É preciso. E é preciso sensibilizar os adultos, sensibilizar quem está junto, do nosso papel de proteção. A Mônica ela teve um professor que foi sensível, que percebeu uma mudança de comportamento, percebeu um baixo, talvez, desejo por realizar as atividades da escola, um baixo rendimento escolar, uma apatia, aquele sorriso não estava mais no rosto como antes, e percebeu aquele olhar mais triste, enfim. Ele percebeu, e, de uma forma sem ser invasiva, ele perguntou e se colocou à disposição de ajudar e procurou alguém que pudesse estabelecer ali, né, Mônica, o apoio que você precisava, psicológico, e a gente pode e deve fazer isso através dos nossos equipamentos, buscando os profissionais. Vai ser sempre que a gente vai conseguir encontrar? A nossa rede está toda estruturada e funcionando direitinho para que isso aconteça? Infelizmente, não, mas nós precisamos ir.
nós precisamos ir. E nós, de uma forma geral, políticos, gestores, temos que estar mobilizando os gestores dos municípios, os gestores da atenção básica, das escolas, do sistema de garantias de direito, para cada vez mais estar imbuídos desse dever de proteger nossas crianças. Esse dever é nosso. Então, precisamos protegê-los com amor, com responsabilidade e entendendo que esses ciclos de violência precisam ser quebrados. E nós temos um papel importante nisso. Eu costumo dizer que amanhã, daqui a 10 anos, talvez eu não esteja aqui, talvez daqui a 2, 3 anos eu não esteja aqui, ou outros não estejam. Talvez o prefeito da cidade não esteja, talvez aquele técnico, às vezes até aquele concursado vai ter um período também para estar ali. Esse é o momento da gente estar mobilizado e fazer o que é nossa missão fazer. Então, não vamos ser omissos, vamos cumprir com o nosso papel, vamos cuidar dessas crianças, vamos mobilizar a rede para que funcione. E eu acredito que a gente alcançará, sim, proteção de muitas. E, como em um momento que nós tivemos já aqui, na comissão, uma pessoa nos falou, se uma vida for salva, se uma for preservada, for protegida, já terá valido a pena. Então, nossa mobilização nunca ela vai ser inválida ou ela não vai levar a nada. A gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar que esse é o nosso papel, esse é o nosso dever e nós estaremos aqui para isso. É o nosso compromisso. Então, eu quero agradecer a vocês, quero colocar a Comissão da Infância, o meu mandato à disposição para que a gente esteja militando cada dia mais pela proteção das nossas crianças e pelo apoio também para a mobilização da rede, do sistema de garantia e de todos. E, por isso, nós estamos lançamos aqui, semana passada, a Jornada pela Infância, que tem exatamente o objetivo de mobilizar nos municípios o sistema de garantia de direitos e todos os atores, todos que trabalham com as crianças e adolescentes, para que eles estejam cada vez mais sensíveis e alinhados com os serviços do município. Então, a gente vai chamar CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, nós conversamos fomos à delegacia, né, a DDM, no caso, estivemos em Caucaia, visitando a DDM, estivemos na Juíza, também na Vara da Infância, no Juizado da Infância e Juventude, conversando com os conselheiros tutelares, conversando com a educação, conversando até com a MT, até com a autarquia de trânsito. Por quê? Porque esse é um papel de todos nós. Nós, muitas vezes, quando não falamos de um assunto, é como se tivéssemos aqui uma escama na nossa vista. A gente, às vezes, não consegue ter esse olhar sensível e perceber, né, ter mais sensibilidade para o assunto. Então, é por isso que é importante falar, para sensibilizar e trazer a todos essa característica de enxergar e de ter esse cuidado com os nossos pequenos. Eu gosto de dizer os pequenos, mas tem uns que já são grandes e que precisam também. Tá certo? Mas todos nós somos promotores de direitos, somos promotores de cidadania. E vocês que são adolescentes, alguns da pré-adolescência, outros já adolescentes, são promotores também. Tem que conhecer os direitos de vocês, tem que saber que podem dizer e devem dizer não, e que devem procurar ajuda. E é como a Mônica disse, talvez dentro de casa não foi possível, mas fora de casa vai ter alguém que vai ouvir e que vai ajudar. E outra, nós temos o Disque 100 para fazer as denúncias. As denúncias elas são anônimas, então não existe o porquê de não denunciar. É importante porque, através da denúncia, a gente vai estabelecer tanto um número mais real, porque como nós temos aqui o relatório anual que o Instituto Childhood Brasil divulgou, onde, a cada hora, em torno de 4 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. Esses são dados do Disque 100, né, de 2012 até 2018. E essa é a nossa realidade. A cada hora, 4 crianças são vítimas de abuso.
51% das crianças abusadas sexualmente no Brasil têm entre 1 e 5 anos. Isso é muito gritante. É muito doloroso dizer um dado desse, divulgar um dado desse. E é por isso que a gente tem que falar, sim, conversar com as famílias e trazer esse entendimento para que esse ciclo seja quebrado. Não pode acontecer de forma alguma. Então, são dados que nos movem a realmente estar cada dia mais mobilizados. E, através da jornada, nós queremos capacitar todos que estão envolvidos, todos que trabalham com a criança e com o adolescente, para eles estarem cada vez mais prontos, mais sensíveis também para o atendimento, para esse olhar e para o atendimento, para a gente conseguir estabelecer fluxos mais eficientes dentro da rede, né? E também com a intenção de levar a educação preventiva, de falar com as crianças que ainda nem entendem o que é que está acontecendo, para elas entenderem o que é permitido. E eu até citei um exemplo uma vez aqui da minha filha. Eu tenho uma pequena de 6 anos, e eu converso com ela e eu disse, filha, existe o carinho que você pode aceitar, mas existe o carinho que você não pode aceitar de ninguém. Então, passar a mão no seu rosto, aqui no seu cabelo, é permitido, isso é um carinho. Mas colocar a mão dentro da roupa, colocar a mão dentro da calcinha, ninguém pode fazer isso. Isso não é carinho. Nunca aceite. Diga não, isso é abuso. E eu não aceito. E eu quero que todas as crianças, a gente precisa mobilizar para que todas as crianças tenham a possibilidade de dizer, não, eu não aceito, isso não está certo. E a gente precisa dar a elas essa condição de compreender e de dizer esse não. Tá bem, gente? Então, eu fico feliz, grata a vocês, parabenizando mais uma vez a Helena, Mônica, Lia, pelo trabalho, pela militância, deputada Augusta também. E nós vamos agora para o hall de entrada aqui da Assembleia, do plenário 13 de maio, para que a gente faça, tanto a Lia e a Mônica façam a venda, quanto autografem os livros já vendidos, né, e a gente tem o momento de fazer as fotos, os registros, e continuar na divulgação desse importante instrumento de combate e de defesa das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada e que Deus nos abençoe sempre. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia.